Olá, no vídeo de hoje vamos ver a prova de Birá do edital número 2 de 2020. Então, tinha 25 questões, começa com língua portuguesa. Os substantivos são palavras variáveis, sofrem flexão em gênero, número e grau. Flexão em gênero, masculino e feminino, correto. Flexão em número, singular e plural, correto. Flexão em grau, normal, diminutivo e aumentativo. Então, todas as afirmativas estão corretas, alternativa D. Analisa as afirmativas sobre substantivos vacilantes. São substantivos de gênero vacilante os que, apresentando oscilação de gênero, são usados pelos falantes, tanto no feminino como no masculino, apresentando o mesmo significado? Não. Em alguns casos, é correto apenas o uso de um dos gêneros? Sim. Em alguns casos, o uso dos dois gêneros é aceitável? Sim. Então, alternativa B, apenas 2 e 3. Qual das alternativas os substantivos compostos plurais estão corretos? Canas de açúcar. Lembrando que cana de açúcar tem uma preposição de no meio, então somente o primeiro substantivo vai para o plural. Então, canas de açúcar, correto. Couve-flor, são dois substantivos, os dois vão para o plural, então couves-flores e quintas-feiras, alternativa A. Na B não poderia ser, porque açúcar está no plural. Na C, quintas-feira, não poderia ser também. E na D também açúcar está no plural. Quais os substantivos compostos plurais que está incorreto? Incorreto, mãos boba. Certo, seria mãos bobas. Abelhas mestras está correto. Salários, família está correto. Família faz papel de adjetivo aqui no caso. E contas correntes. Então, alternativa D, mãos boba. Qual dos substantivos do plural não permanece invariável? O plural não permanece invariável em bel prazer. O plural de bel prazer é bel prazeres. O plural de vai e volta continua sendo vai e volta. De louva a Deus continua sendo louva a Deus. E fora da lei continua sendo fora da lei. Então, alternativa A na questão 5. Definindo que A é o conjunto 0, 1, 2, 6, 4, 5, 6, B 6, 7, 8, 9, C 2, 4, 6, 8, 10. Então, eu quero os elementos de A intersecção com B, união com C. A intersecção com B são todos os elementos que estão em A e em B, somente os 6. E união com C vai dar o conjunto C, alternativa B. Embora o gabarito tenha dado alternativa C. Então, alternativa B. Com certeza alguém entrou com recurso e conseguiu este recurso. As propriedades da adição são 0, elemento neutro, 0, ou seja, qualquer número somado a 0 terá como resultado ele mesmo. 6 mais 0 igual a 6. Comutatividade, a ordem de duas parcelas não altera o resultado final. 8 mais 2 é igual a 10 e 2 mais 8 é igual a 10. A associatividade, a ordem de mais de duas parcelas também não altera o resultado, mas é necessário considerar a regra do uso dos parênteses, que significa que deve-se iniciar a adição a partir do que está dentro deles. 8 mais 2 mais 1 é igual a 8 mais 2 mais 1, que dá 11. Então, todas as afirmativas estão corretas no exercício 7, alternativa D. As propriedades da multiplicação são comutatividade, a ordem dos fatores não altera o produto. 4 vezes 2 é 8 e 2 vezes 4 é 8. Associatividade, quando tem mais de dois fatores, não importa a sua ordem.
pois o resultado será o mesmo. 3 vezes 2, 3 vezes 5 vezes 2 é 30, e 3 vezes 5 vezes 2 é 30. Distributividade. Quando temos a multiplicar, que multiplicar e somar, devemos iniciar o cálculo pela multiplicação, mesmo que a soma esteja dentro de parênteses. Então, 2 vezes 3 mais 3 é 2 vezes 3 mais 2 vezes 3, que é 6 mais 6, que é igual a 12. Então, na questão 8, todas as afirmativas estão corretas. Alternativa D. 9. As propriedades da divisão são as seguintes: a ordem dos elementos altera o resultado final, pois não é comutativa. 8 dividido por 2 é 4 e 2 dividido por 8 é 0,25, correto. Não é associativa. Na divisão, os parentes devem ser resolvidos primeiro. 6 dividido por 3 é 2 dividido por 3, e não 3 dividido por 3. Mas está correto o que diz a propriedade. Elemento neutro, número 1, ou seja, o valor dividido por ele terá como resultado ele mesmo. Números positivos e negativos, os sinais interferem no resultado final. Sendo assim, quando forem iguais, ele fica positivo, mas quando forem diferentes, ele fica negativo. Está correto que se afirma em todas as afirmativas estão corretas. Alternativa D. O sistema de equação de número grau são constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. Resolver um sistema é encontrar os valores que satisfaçam simultaneamente todas essas equações. Muitos problemas são resolvidos através do sistema de equações, portanto, é importante conhecer os métodos de resolução para esse tipo de cálculo. Então, de novo, alternativa D. Na questão 10, todas as alternativas estão corretas. Ensino fundamental de 9 anos. Os indicadores nacionais apontam que atualmente das crianças em idade escolar, 3,6% ainda não estão matriculadas. Alternativa C. 12. Ensino fundamental de 9 anos. Entre aquelas que estão na escola, 2,17% estão repetindo a mesma série e apenas 51% concluirão o ensino fundamental, fazendo, de acordo com o documento, em 10,2 anos em média. Alternativa B. Cabe reconhecer o quanto o Brasil avançou em direção à democratização do acesso e da permanência dos alunos do ensino fundamental, pois hoje 97% das crianças estão na escola. Alternativa C. Ensino fundamental de 9 anos. Após conceber a educação como um processo amplo, a LDB 4 estabelece no artigo 2º que aquele processo visa ao pleno desenvolvimento do educando. Este, entretanto, desde o início de sua vida, apresenta ritmos e maneiras diferentes para realizar toda e qualquer aprendizagem. Andar, falar, brincar, comer com autonomia, ler, escrever, etc., como apontam as contribuições das ciências humanas. Pode-se dizer, então, que uma educação voltada para tais perspectivas precisa ser pensada também como foco voltado para essas características. O ser humano é ser de múltiplas dimensões, sim. Todos aprendem em tempos e ritmos diferentes. Sim, o desenvolvimento humano é um processo contínuo. Então, questão 14, todas as afirmativas estão corretas. Alternativa D. 15. De acordo com os padrões curriculares nacionais, até dezembro de 1998, o ensino fundamental esteve estruturado nos termos previstos na Lei Federal 5.692 de 71. Então, 1998, alternativa C.
De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, analisa as afirmativas. O ensino proposto pela LDB está em função do objetivo maior do ensino fundamental, que é o de propiciar a todos formação básica para a cidadania, a partir da criação na escola de condições de aprendizagem para o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, escrita e do cálculo. Sim, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Sim, o desenvolvimento da capacidade da aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Sim, o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca, em que se assenta a vida social. Então, todos esses são incisos do artigo 32. Então, todas as afirmativas estão corretas, alternativa D. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, o represamento no sistema causado pelo número excessivo de reprovações nas séries iniciais contribui de forma significativa para o aumento dos gastos públicos, ainda acrescidos pela subutilização de recursos humanos e materiais nas séries finais, devido ao número reduzido de alunos. Uma das consequências mais nefastas das elevadas taxas de repetência manifesta-se nitidamente nas acentuadas taxas de distorção série-idade em todas as séries do ensino fundamental. Apesar da ligeira queda observada em todas as séries no período de 84 a 94, a situação é dramática. Mais de 63% dos alunos do ensino fundamental têm dado superior à faixa etária correspondente a cada série. As regiões Sul e Sudeste, embora situem-se abaixo da média nacional, ainda apresentam índices bastante elevados, respectivamente, cerca de 42% e de 54%. As regiões Norte e Nordeste situam-se bem acima da média nacional, 78% e 80%, respectivamente. Então, todas as afirmativas estão corretas, alternativa D. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, analisa as afirmativas. Com a degradação do sistema educacional brasileiro, pode-se dizer que a maioria das escolas tende a ser apenas um local de trabalho individualizado e não uma organização com objetivos próprios elaborados, manifestados pela ação coordenada de seus diversos profissionais. Correto. Para ser uma organização eficaz no cumprimento dos propósitos estabelecidos em conjunto por professores, coordenadores e diretor, e garantir a formação coerente de seus alunos ao longo da escolaridade obrigatória, é imprescindível que cada escola discuta e construa seu projeto educativo. Correto. Este projeto deve ser entendido como um processo que inclui a formulação de metas e meios, segundo a particularidade de cada escola, por meio da criação e da valorização de rotinas de trabalho pedagógico em grupo e da corresponsabilidade de todos os membros da comunidade escolar, para além do planejamento de início de ano e dos períodos de reciclagem. Como nós já vimos em outros vídeos, eles pegam um texto com 3 parágrafos seguidos e colocam. Então, este texto são 3 parágrafos seguidos do documento parâmetros curriculares nacionais. Então, todas as afirmativas estão corretas. É o que acontece, por exemplo, no próximo exercício. Ao elaborar seu projeto educativo, a escola discute e explicita de forma clara os valores coletivos assumidos, delimita suas prioridades, define os resultados desejados e incorpora a autoavaliação ao trabalho do professor. Assim, organiza-se o planejamento, reúne-se a equipe de trabalho, provoca-se o estudo e a reflexão contínuos, dando sentido às ações cotidianas, reduzindo
a improvisação e as condutas estereotipadas e rotineiras, que muitas vezes são contraditórias com os objetivos educacionais compartilhados. A contínua realização do projeto educativo possibilita o conhecimento das ações desenvolvidas pelos diferentes professores, sendo base de diálogo e reflexão para toda a equipe escolar. Nesse processo, evidencia-se a necessidade de participação da comunidade, em especial dos pais, tomando conhecimento e interferindo nas propostas da escola e em suas estratégias. O resultado que se espera é a possibilidade de os alunos terem uma experiência escolar coerente e bem-sucedida. Deve ser ressaltado que uma prática de reflexão coletiva não é algo que se atinge de uma hora para outra, e a escola é uma realidade complexa, não sendo possível tratar as questões como se fossem simples de serem resolvidas. Cada escola encontra uma realidade, uma trama, um conjunto de circunstâncias e de pessoas. É preciso que haja incentivo do poder público local, pois o desenvolvimento do projeto requer uma análise, discussão e reelaboração contínua, o que é possível em um clima institucional favorável e com condições objetivas de realização. Então, todas as afirmativas estão corretas. Conforme eu disse, é uma sequência que está lá no padrões curriculares, uma sequência de parágrafos. De acordo com as orientações didáticas fundamentais para as expectativas de aprendizagem de língua portuguesa, de que maneira as expectativas de aprendizagem devem se atualizar na sala de aula. Então, orientações didáticas fundamentais sobre expectativas de aprendizagem de língua portuguesa. É o nome do documento. Todos concordamos que é fundamental para a escola definir o que é necessário que o aluno aprenda em cada momento de sua vida escolar, sem o que fica muito difícil, para não dizer impossível, planejar o trabalho pedagógico e desenvolvê-lo de modo a contribuir para que o aluno aprenda o que precisa para tornar-se proficiente. Em um sistema de ensino, como o público estadual, por exemplo, as expectativas estão definidas em um âmbito mais amplo que o da escola, e cada escola deve tomá-las como referência, mas definir as expectativas por si só ou adotar as que já estão definidas não é suficiente para a organização e desenvolvimento do trabalho na escola. É necessário, mas não suficiente. Ou seja, uma sequência de parágrafos do documento, então todas as afirmativas estão corretas. Ainda sobre as orientações didáticas fundamentais, sobre as expectativas da aprendizagem de língua portuguesa, quais são os critérios adotados na definição de expectativas? Os critérios de seleção de conteúdos adotados para a definição das expectativas relacionam-se com a proficiência leitora e escritora pretendida para o aluno, as quais se encontram apresentadas nos documentos de orientação curricular elaborados pela Secretaria. Neles, entende-se que o domínio da linguagem verbal é condição de cidadania, sendo, portanto, indispensável a formação do aluno. Basicamente, esse domínio refere-se a todos os conhecimentos que o aluno precisa ter para participar de maneira adequada e suficiente das diversas práticas de linguagem que se realizam nas diferentes circunstâncias sociais de comunicação, sejam elas orais ou escritas. A proficiência pretendida envolve, portanto, a aprendizagem e o ensino de vários conhecimentos de linguagem verbal que se interrelacionam, saber produzir um texto em linguagem escrita, saber comunicar-se oralmente, considerando a especificidade de cada situação comunicativa, compreender o sistema de escrita, saber grafar um texto, elaborar um texto com coerência, identificar efeitos de sentido e valores veiculados nos textos lidos, utilizar recursos linguísticos adequados
as intenções de significação que se tem, redigir um texto com correção gramatical e ortográfica, entre outros aspectos. De novo, é uma sequência de parágrafos que estão lá nas orientações didáticas fundamentais sobre as expectativas de aprendizagem de língua portuguesa. Então, todas as afirmativas estão corretas na questão 21. Na questão 22, de acordo com as orientações didáticas fundamentais sobre as expectativas de aprendizagem de língua portuguesa, ou seja, os mesmos documentos das questões anteriores, das últimas questões, na progressão das expectativas de conteúdo, é prevista em cada um dos diferentes anos de escolaridade, tomando-se como referência esses dois aspectos que podem ser traduzidos nos seguintes critérios fundamentais: o tipo de conteúdo, capacidades, procedimentos, comportamentos, a complexidade e a natureza do conteúdo em foco, o grau de autonomia em que se espera para que o aluno realize as tarefas propostas. Então, está correto, todas as afirmativas estão corretas, alternativa D. Na questão 23, de acordo com as orientações didáticas fundamentais sobre as expectativas de aprendizagem de língua portuguesa, ao longo dos anos, o ensino de um mesmo aspecto do conhecimento pode prever o trabalho coletivo, no qual o professor modeliza procedimentos e comportamentos, oferecendo referência dos mesmos aos alunos, assim como repertoria o aluno sobre os conteúdos em foco, possibilitando-lhe a exercitação colaborativa com todos da classe. E dessa maneira, a constituição progressiva da capacidade envolvida na tarefa, o trabalho em grupo ou duplas, no qual o aluno trabalha em colaboração com um ou mais parceiros, em uma situação que permite que ele desenvolva tarefas utilizando apropriações em andamento, ao mesmo tempo em que cria condições para novas apropriações ou para a consolidação das efetivadas em momentos anteriores. Correto também. O trabalho dependente, no qual o aluno realiza trabalhos de maneira autônoma, ou seja, a partir das apropriações já realizadas e não aquelas que se encontram em andamento. Não, o aluno pode utilizar as apropriações em andamento. Então, 1 e 2, apenas alternativa A. Ainda sobre as orientações didáticas fundamentais sobre as expectativas de aprendizagem de língua portuguesa. No processo de alfabetização, costumamos dizer que cada letra possui um valor sonoro. Este é um dos aspectos da escrita que a criança aprende a partir do período da fonetização. Como o próprio nome já sugere, é o período em que a criança, na tentativa de compreender a natureza da escrita, descobre que existe uma relação entre o que se fala e o que se escreve, entre o som do que se fala e o registro gráfico disso. Sabemos que, para compreender a natureza dessa relação, a criança vai elaborando diferentes ideias, que se registra graficamente cada uma das emissões sonoras de uma palavra, as sílabas correspondendo a cada uma delas de uma marca gráfica. Correto. Que não se registra cada emissão sonora aleatoriamente, mas com marcas específicas, letras regulares. Correto. Que essa regularidade está relacionada ao valor sonoro convencionado para cada letra. Correto. Então, todas as afirmativas estão corretas. Alternativa D. Ensino fundamental de 9 anos. Após conceber a educação como processo amplo, a LDB 4 estabelece no artigo 2º que aquele processo visa ao pleno desenvolvimento do educando. Este, entretanto, desde o início de sua vida, apresenta ritmos e maneiras diferentes para realizar toda e qualquer aprendizagem. Andar, falar, brincar, comer com autonomia, ler, escrever, entre outros, como apontam as contribuições das ciências humanas. Pode-se dizer, então,
que uma educação voltada para tais perspectivas precisa ser pensada também como o foco voltado para essas características. O conhecimento deve ser construído e reconstruído processualmente continuamente. Correto. O conhecimento deve ser abordado em uma perspectiva de totalidade. Correto. É importante uma gestão participativa, compartilhada e que tenha como referência a elaboração coletiva do projeto político-pedagógico, contemplando a ampliação do ensino fundamental. Então, todas as afirmativas estão corretas na questão 25, alternativa D. Então, essa foi a prova do processo seletivo de 2020 da cidade de Ibirá para professor 1, PEB 1, ensino fundamental 1. Então, no próximo vídeo, farei a prova da cidade de Mirassol, que foram 50 questões, e vamos continuar estudando para os seletivos que ainda vêm pela frente, e esperamos que abra logo Rio Preto e demais cidades. E questão de prova também, né? Prova escrita, prova objetiva, porque análise de projeto, análise curricular, eles podem escolher as vagas, né? Então vamos aguardar os próximos seletivos. Bons estudos.